Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Carol e este é o História Todo Dia. Hoje falarei sobre o Império Songhai, que foi um estado pré-colonial africano. O Império Songhai substituiu o Império de Mali como o estado mais importante da África Ocidental, originando como um reino menor na margem leste da curva do rio Níger, cerca de 1000 d.C., os Songhai expandiram dramaticamente seu território a partir do reinado do rei Suni Ali. Com sua capital sendo Gao e gerenciando o controle do comércio transariano por centros tais como Timbuktu e Djenne, o império prosperou ao longo do século XVI, até que, dilacerado por guerras civis, foi atacado e absorvido pelo Império Marroquino em 1591. O reino de Songhai remonta pelo menos até o século IX e foi contemporâneo do Império de Gana, situado mais a leste. Foi dominado e nomeado pelos Songhai, um grupo de povos da língua nilo-saariana. Os reis de Songhai empreenderiam incursões frequentes a centros urbanos de Mali a partir do século XV e, por fim, conquistaram sua independência na medida em que os reis de Mali perdiam firmeza contra os vários reinos tributários menores da periferia do império. Por volta de 1468, o rei Suni Ali mudou a tática tradicional do Songhai de pequenas incursões esporádicas para uma campanha mais ostensiva de permanente expansão territorial. Com um exército equipado com cavalaria pesada e sendo o único reino da África do Norte a possuir uma frota naval, a qual ele posicionou ao longo do rio Níger, Suni Ali foi capaz de conquistar a retaguarda do Império de Mali. Em 1469, os Songhai tinham controle do importante posto de comércio de Timbuktu, no rio Níger. Em 1471, os territórios Mossi, ao sul da curva do Níger, foram atacados e, em 1473, o outro grande centro de comércio da região, Djenne, também foi conquistado. Infelizmente para Suni Ali, todo esse território ainda não lhe dava acesso aos campos de ouro da parte sul da África Ocidental, que ambos os governantes de Gana e Mali tiveram para construir sua riqueza. O governo Songhai foi muito mais centralizado no que diz respeito aos arranjos federais, em comparação aos predecessores, impérios Gana e Mali. O governante era um monarca absoluto, mas, apesar de ter cerca de 700 eunucos em sua corte em Gao, os reis Songhai nunca estiveram totalmente seguros em seus tronos. Dos 9 governantes da história do Império Songhai, 6 foram depostos por rebeliões ou morreram violentamente, frequentemente por seus tios ou irmãos. O Império Songhai começou a encolher as bordas, especialmente no oeste, a partir do último quarto do século XVI. Isto se deveu amplamente por uma sucessão de líderes ineficientes e guerras civis pelo direito de sucessão que arruinava o império desde a morte do rei Mohammed em 1528. O Império Songhai simplesmente ruiu por dentro e evaporou. Seria o último dos impérios que dominaram a África Ocidental desde o século VI. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado e aprendido um pouco sobre o Império Songhai. Deus abençoe vocês. Tchau!